gosto de vir na Bahia, que até o momento da oferta o fogo cai, amém? Glória a Deus, que a graça e a paz do Senhor estejam sobre todos, amém? Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, maravilha, ver o apóstolo Adilson, bom te rever, meu irmão, maravilha, e estar com o meu amado irmão, Herbert. Sabe que eu te amo, né, cara? A gente tem uma ligação no espírito muito forte. Bispa Márcia, é uma honra estar aqui. Pastor Marcos, Deus abençoe, querido, bênção demais, aleluia. E Deus tem uma palavra, amém, para nós. Deus tem uma palavra para o teu coração. A gente já foi abençoado com os louvores, abençoado com esse momento profético das ofertas. E Deus tem sempre muito mais. Deus é aquele que sempre nos surpreende com mais, amém? Deus não é limitado. Deus, Ele é abundante, poderoso. Aleluia. E o Senhor tem coisas grandes para fazer no nosso meio. Glória a Deus. Eu estou pregando há 20 dias. Eita bênção, aleluia. Então, a voz vai ficando um pouquinho cansada, mas eu sei que aquilo que o Espírito Santo colocou no meu espírito, ele vai ser transferido para o teu espírito, amém? Nós não falamos de intelecto para intelecto, amém? Nós falamos de espírito para espírito, aleluia. Porque aquilo que é transferido em via intelectual, você vai esquecer daqui, saindo daqui você esquece, né? Daqui uma semana você nem lembra o que está acontecendo. Mas aquilo que nós falamos de espírito para espírito, amém? De coisas edificadas no espírito, isso fica impresso em você. Isso fica marcado no teu coração. E tenha certeza, nessa noite Deus vai marcar você mais uma vez. Deus tem algo poderoso para nós essa noite, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Romanos 8. Aleluia. Carta de Paulo aos Romanos no capítulo 8. Há exatamente 2 anos atrás nós fizemos aqui uma reunião de pastores. Foi bênção, foi maravilhoso. Hoje faz 2 anos eu estou aqui novamente para ministrar a palavra de Deus. Eu me sinto muito honrado pelo Senhor, me honrado por esse ministério, por estar me recebendo mais essa noite aqui. E aleluia. E tudo aquilo que já foi profetizado sobre esse ministério, sobre a tua vida, é algo que já estava marcado no meu espírito, confirma tudo. Glória a Deus, e Deus tem coisas grandes. Porque esse ministério, na verdade, ele é um governo sobre a cidade de Salvador. Esse ministério é um ministério que é governo sobre Salvador. Amém? Esse casal que Deus plantou aqui como pais espirituais, como pastores, são homens, é um homem e uma mulher que anda no espírito. É um homem e uma mulher que conhece a vida no espírito. E isso é poderoso. E isso faz a diferença. Amém? Então, Romanos capítulo 8, a partir do verso 1. Não quero demorar muito. Eu quero é que o fogo caia aqui em nome de Jesus, que nós venhamos mergulhar naquilo que Deus tem para nós essa noite. Romanos capítulo 8, verso 1 diz assim: portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Repete comigo: a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Verso 3 diz: porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta do pecado, e assim condenou o pecado na carne. Repete comigo: e assim Jesus condenou o pecado na sua própria carne. Verso 4 diz: a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar sobre essa vida no Espírito, essa mensagem que nós carregamos, que nós pregamos, e Deus tem feito coisas tremendas por onde nós temos passado, porque nós carregamos em nós o encargo profético de incendiar esta nação em nome de Jesus, amém?
E nós não temos aqui qualquer usurpação por isso, não somos arrogantes por isso. Na verdade, tudo aquilo que nós carregamos foi gerado em momentos de oração, em momentos de entrega, em momentos de provação, em momentos em que nós fomos pressionados. Existe um lugar chamado prensa do azeite. Você sabe, o apóstolo sabe o que é isso? A prensa do azeite. Repete comigo, prensa do azeite. O que é a prensa do azeite, querido? Vou te falar uma coisa. No reino de Deus, é tudo de graça. Salvação, o perdão dos pecados, os dons, tudo de graça. A prosperidade, a cura, é tudo de graça. Mas carregar uma unção, não. Diz assim, carregar uma unção não é de graça. E a unção é liberada na prensa do azeite, querido. E Jesus passou pela prensa do azeite, lá no Monte das Oliveiras, onde ele estava com Pedro, Tiago e João, e falou para eles assim, vem aqui orar comigo. E eles ficaram adormecidos, eles dormiram, e Jesus já estava ali, sentindo a ânsia da morte, ele sabia o peso que ele ia passar. Ali era a prensa do azeite, querido. Foi muito forte aquilo que Jesus passou naquele lugar, naquele jardim. Ele suou gotas de sangue, foi tão forte aquilo. Mas ele estava liberando uma unção que seria repercutida após a sua morte. Não era uma unção para o tempo que ele estava em vida ainda, não. Aquela unção da prensa, que é a maior unção de todas da vida de Jesus, eu vou te explicar isso. Ele estava ali pagando o preço de uma grande unção. E nós todos, quando entramos nesse lugar chamado prensa do azeite, ali onde pressiona-se as azeitonas, na verdade nós estamos sendo convidados a nos assemelharmos ao sofrimento de Cristo. Estamos sendo convidados a termos comunhão com o sofrimento de Cristo, que Paulo escreve isso aos Filipenses. E é nesse lugar onde nós aceitamos, Senhor, nós aceitamos os encargos que nós vamos carregar, nós aceitamos a unção que vamos carregar, que vamos transbordar. E esse lugar, queridos, são para poucos, não é para muitos não. Porque são poucos que querem entrar nessa vida de carregar uma unção. Mas quando você aceita isso, e você assume um legado, você compra as causas de Deus, e você quer, Senhor, eu quero carregar uma unção, eu quero fazer a diferença, eu quero conhecer quem eu sou, não importa o que vai passar, e você passa por aquele lugar. Quando você sai daquele lugar, um avivamento te acompanha. Aleluia. O avivamento não vai vir, ele está te acompanhando. Onde você vai, o avivamento te acompanha. Onde você vai, o fogo de Deus acompanha. Uma resposta está ali dentro de você para as pessoas, não importa qual seja o lugar. Se você vai estar numa rodoviária, num aeroporto, dentro de um avião, na rua caminhando, na orla da praia, não importa, ali está andando, o diabo sabe, que ele fala, ali vai um cara que eu não posso mexer, ali vai uma pessoa que eu tenho um problema com ela, deixa eu sair daqui, porque ela carrega um fogo vivo dentro do seu espírito. Amém? Então Deus nos deu o encargo profético de incendiarmos a nação brasileira com a palavra de vida no Espírito. Então nós estamos sendo enviados para cá, para lá, estamos ativando a vida no Espírito, querido. Porque existe uma vida fora do Espírito, existe uma vida no Espírito. E a vida no Espírito, ela é poderosa. Ela é de manifestação de respostas, de manifestação de milagres. Ela é de manifestação de identidade. Amém? O céu sabe quem você é, o inferno também sabe quem você é. Porque quando a gente entra dentro dessa dimensão, que nós somos chamados para uma maturidade espiritual, o nosso nome aparece lá no inferno. Olha, Verbert. Meu, então Verbert Lima, né? Ah, marido da bispa Márcia. O nome dos caras vai para lá. Que a gente não dá para fazer nada com eles, não dá. Olha, a gente já tentou de tudo, a gente já fechou as portas, a gente já atacou com setas de perseguição, a gente já atacou com gente que traiu, gente que mentiu, mas olha, não tem nada que façam eles desistirem. Querido, tem informações suas nos céus e tem informação sua no inferno. Agora, como é que está lá? Entende? Aí o diabo fala assim, cara, não dá para parar eles, não dá. O diabo sabe que nós somos imparáveis, indesistíveis, porque nós entendemos aquilo que carregamos, amém? E o interessante desta mensagem, dessa noite, é a vida pelo Espírito.
que a primeira coisa que a vida pelo Espírito ela vai te posicionar é que você não tem nenhuma condenação e você não é nenhum condenado. Repete, a vida no Espírito, ela me posiciona no mundo espiritual, diante de Deus e diante do inferno, como uma pessoa sem condenação. Amém? Isso está estabelecido. A vida no Espírito ela te coloca neste lugar. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. O que é uma condenação? É alguém que foi sentenciado por um juízo, foi sentenciado judicialmente a uma pena, a uma penalidade, e essa pessoa tem algumas obrigações a cumprir com a justiça. Isso é uma condenação. E todos aqueles que estão em Cristo Jesus, eles já foram libertos de toda a condenação. De toda. Você não precisa ser sentenciado em nada na tua vida. Seja financeiro, seja emocional, seja físico, seja familiar, seja o que for. Você está plenamente livre de qualquer sentença condenatória, porque você está em Cristo Jesus. Você não tem nenhuma condenação e não é nenhum condenado. Se você vai definir a palavra condenado, se você pesquisar, vamos ampliar ali, vamos ver o que significa ser condenado. E você vai ver que é uma pessoa que está debaixo de prisão, está debaixo de jugo. Uma pessoa que carrega uma enfermidade letal, que não há cura, é uma pessoa condenada. Uma pessoa que carrega uma situação financeira de pobreza e ela não consegue vencer aquilo, é uma situação de condenado. Uma pessoa que não consegue avançar nos seus relacionamentos, sempre há conflitos, sempre há perdas, sempre há tristezas, não há alegria, é uma pessoa que está vivendo como uma condenada. São sentenças de condenação. Agora, se você está em Cristo Jesus, você já foi posicionado sem condenação nenhuma. Amém? Então, se existe qualquer aspecto de condenação, qualquer aspecto que diz que você é um condenado, isso é de forma ilegal. E nessa noite, isso vai sair da tua vida em nome do Senhor Jesus. Porque Deus te posicionou, em Cristo Jesus não há mais nenhuma condenação, não resta mais nenhuma condenação e portanto você não é nenhum condenado. Glória a Deus. Essa é a primeira coisa que a vida no Espírito nos posiciona no mundo espiritual. Pessoas sem condenação, são justificados, são justos. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21 diz o quê? Que Deus fez aquele que não tinha pecado algum, pecado no nosso lugar, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Além de justificado, você se tornou a própria justiça de Deus. Por isso não existe qualquer condenação na tua vida, e você não é conhecido no mundo espiritual como um condenado. Amém? Glória a Deus. Pois vamos avançando, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Existem dois sistemas de leis na palavra. Moisés apresenta, em Moisés se manifesta a lei do pecado e da morte. Olho por olho, dente por dente. Pecou, vai ter que derramar sangue. Era assim o sistema de lei, que foi revelado através de Moisés. Essa é a lei do pecado e da morte. Mas em Jesus veio uma lei superior, que é a lei do Espírito da vida. E ela nos libertou da lei do pecado e da morte. Então repete comigo, em Jesus manifestou-se a lei do Espírito e de vida, que me libertou de Moisés. Então fala assim, bye bye Moisés, adiós Moisés, nunca mais Moisés na tua vida. E às vezes eu falo, nunca mais Moisés, as pessoas se ofendem, mas Moisés foi um homem de Deus, foi glorioso, foi maravilhoso, que Deus fez na vida de Moisés, querido, como o apóstolo falou hoje no início do culto, foi uma glória desvanecente. A glória que nós vivemos é a glória do Espírito de Deus, e essa é uma glória permanente, que nos reconciliou e nos posicionou diante de Deus, numa glória insuperável, que está tudo dentro de você. Você não está entendendo, existe uma glória que está dentro de você e é insuperável. E é isso que a vida no Espírito nos propõe. Ela retirou todo o legado de Moisés, a lei do Espírito, da lei do pecado e da morte foi tirado da nossa vida e nos posiciona na lei do Espírito e vida. Aleluia.
Então você está nesse lugar. Então você já sabe que você não é nenhum condenado e nenhuma condenação está na tua vida. E que agora você foi colocado debaixo de um jugo de Jesus, que é de justiça, que é de vida, que é uma vida controlada e conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. E nesse lugar você começa a ser livre. Você vai entendendo que você tem que se despir das coisas velhas. Despir-se de uma mentalidade velha, despir-se do pecado, despir-se da enfermidade, despir-se da pobreza. Sabia que tudo isso é roupa velha? Pobreza, enfermidade, conflitos, guerras, porfias, dissensões, tudo isso que se manifesta é uma veste velha. E a palavra de Deus fala que nós temos que nos revestir do novo homem criado em Deus, para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes de toda a verdade. Efésios 4 e verso 24 diz isso. Amém? Então nós precisamos entrar nesse lugar. Repete comigo, eu preciso entrar nesse lugar. Começar a viver como uma pessoa. De fato você não é nenhum condenado, e de fato não tem nenhuma condenação sobre você. Mas de repente, em alguma área da sua vida, o diabo alojou ali uma enfermidade, um conflito, uma dor, um problema financeiro que não se resolve, algum aspecto de terra terrenal que remonta à tua natureza antiga e está ali. E você então, às vezes, tenta vencer isso e não consegue. E tenta vencer e não consegue. E ora sobre isso e não avança. E jejua sobre isso e não avança. Tem alguma coisa que precisa ser destravado. Amém? Talvez você está com uma mentalidade do que Deus vai fazer, e não de uma mentalidade do que Deus já fez e colocou dentro de você. Entende isso? Se a gente anda numa mentalidade que Deus vai fazer, quer dizer, vou ter que esperar. Agora, se eu entro dentro de uma outra mentalidade, Deus já fez e colocou dentro de mim, isso não pode estar na minha vida, o que vai acontecer? Manifestação. Amém? Então, tudo que está escrito aqui é uma realidade, eu preciso entrar dentro disso. Eu não tenho mais que andar, não tenho mais que jejuar com uma mentalidade do passado. Eu não tenho mais que viver uma vida de oração com a mentalidade do passado, porque se você tiver você pode orar muito, jejuar muito, mas se a sua mentalidade ainda é do trato da velha aliança, se você ainda entende que está debaixo dos rudimentos de Moisés, se você ainda entende que Cristo não fez e que Ele tem que fazer na tua vida, você vai orar, vai jejuar e não provoca rupturas. Quantos querem provocar rupturas aqui? Amém. Entenda uma coisa, tudo está feito. Entenda uma coisa, está tudo pronto. Em cima da sua cabeça existe o feito. Porque Efésios capítulo 1, verso 3 diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Tudo está feito. Agora eu tenho que desenvolver então uma mentalidade do feito. Eu preciso entrar nesse lugar. Nós precisamos entrar nesse lugar e pegar tudo aquilo que nos pertence e começar a apertar o botão do download, dizendo: prosperidade, desce, em nome de Jesus se manifesta, cura, desce, manifesta, poder de Deus, sucesso. Começa a apertar o botão e fazer download hoje, nessa noite, porque você não vai sair desse lugar a mesma pessoa que entrou. Aleluia! Glória a Deus. Está entendendo onde Deus quer te levar? E tudo começa onde? Paulo vem falando que tudo começa numa mentalidade. Não é mais uma mentalidade da carne, é uma mentalidade do Espírito. A mentalidade da carne vai propor medo, insegurança. A mentalidade da carne propõe preocupação. A mentalidade da carne propõe ideias mirabolantes, propõe sacrifícios que não precisam ser feitos. A ideia da mentalidade da carne é tudo aquilo que se corrompe, tudo aquilo que é inimizade com Deus, tudo aquilo que não é fé. Por isso que Paulo escreveu nesse mesmo livro, Romanos, finalzinho, diz assim: tudo que não vem da fé é pecado. E a mentalidade da carne, ela não consegue se associar com a fé. Repete comigo: a mentalidade carnal não consegue se associar com a fé.
Porque o carnal, ele só entende 2, mais 2 é 4. O carnal não entende. Quando de repente você é chamado para um desafio financeiro e tem que ofertar aqui, fazer um ato profético de R$100 para abençoar a obra de Deus, e o carnal não entende isso. Ele fala assim, não, cara, isso aí não precisa. Não, essa coisa aí não, eu não consigo conceber isso. E aí ele fica naquela margem. Fica ali na beira da margem, não consegue entrar dentro das coisas de Deus, porque quando você semeia algo no reino de Deus, se prepare, porque Deus, a expectativa de Deus é que você receba uma grande colheita. Então quando você vence, você se move, um ato de fé, você está entendendo, não, eu sou uma pessoa da fé, eu não penso mais como a pessoa da terra, eu não penso mais como um homem carnal, eu não tenho mais uma mentalidade de carne, de preocupação, de segurança, de medo de que vai faltar, nada falta, querido, sabe por quê? No feito não há falta. No feito não há falta. Um dia Deus disse para mim, Deus falou assim, meu filho, no feito não há falta, por que você está com medo? Eu falei, Deus, amém, eu recebo essa palavra. Deus me mostra o feito, me mostra como que é então. Aí Deus me abriu uma visão assim, foi tão simples, tão sublime, tão suave. Deus abriu uma visão, e eu me vi no jardim do Éden. Eu me vi ali, cara, que lugar bonito, que coisa boa. Aí ele falou assim, observe, foi uma visão muito rápida. E aí eu vi o homem pegando uma fruta. E quando ele pegava aquela fruta, ele estava comendo, outra fruta começava a nascer no mesmo lugar que ele havia retirado. Era assim no Éden. Não havia falta, não havia tirar, não havia sacar, não havia diminuir, não havia dividir. Tudo se multiplicava, tudo era vida, tudo era soma. Tudo era uma grande realidade, porque onde Deus está, no feito não há falta. E querido, você fala, mas como era bom aquele lugar, porque o homem saiu daquele lugar e fala, em Cristo Jesus, nós já estamos vivendo no Éden novamente. Se você desenvolve a mentalidade do Espírito, o Espírito Santo te coloca no Éden novamente, onde não há falta. Onde não há falta. Onde não há falta, onde não há lugar para insegurança, não há lugar para preocupação. Não há lugar aqui para cansaços. Não, você precisa entender isso. Que você agora tem que viver uma nova mentalidade. Repete comigo. Viver a mentalidade proposta pelo Espírito. Amém? A mentalidade, ele vai falando, porque a mentalidade da carne é morte. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Começa a orar e pedir. Eu quero pensar como Deus pensa. Surgiu um problema, surgiu uma dificuldade, aquilo remonta uma agonia, uma insegurança, uma preocupação, olha para aquilo e fala assim, eu vou pensar como Deus pensa. Senhor, eu quero ver como o Senhor está vendo. Senhor Jesus, me dá uma visão panorâmica da coisa, me dá uma visão holística da coisa, eu quero ser levado, quero olhar de cima para baixo, eu quero parar de ver as coisas de baixo para cima, porque se você começa a viver com essa mentalidade de terra, olhando para o céu, esperando, ó Deus, me dá alguma coisa aí, responde, abre a porta de emprego, eu preciso de dinheiro, Senhor, eu estou com uma enfermidade, Senhor, eu estou com um problema na justiça. Você está olhando da terra para o céu, querido, você não entendeu ainda onde Deus te colocou. Porque Efésios 2:6 diz que nós estamos assentados em regiões celestiais em Cristo Jesus. Então eu tenho que aprender que tudo na minha vida, eu tenho que olhar do céu para baixo. Paulo falou assim, eu fui a terceiro céu, e vi coisas inefáveis, que o homem não é digno de escrever, de viver, de propagar, querido. Nós vivemos nesse terceiro céu. Você não entendeu ainda? Querido, nós estamos aqui numa dimensão natural, terrena, né? A gente tem aqui as nossas lutas, as nossas aflições, os nossos desafios, entende? Mas entenda uma coisa, quando você começa a ter uma outra mentalidade, dizendo isso aqui é passado. Comece a olhar o hoje como passado. Ah, que loucura. Repete comigo, eu vou começar a ver o hoje como um passado. Porque em Deus tudo está feito.
Para Deus isso aqui é passado. Se para Deus isso aqui é passado, para mim também é passado. Amém? Porque Eclesiastes 3:15 diz o quê? O que é, já foi. O que há de vir, que é futuro, também já foi. Tudo já aconteceu, tudo já está feito. Deus, ele consegue olhar para você agora, Bispa Márcia, e ver você dentro do ventre da sua mãe. E ao mesmo tempo ele olha para você e vê você aos 7 anos de idade. Ele olha mais um pouquinho e vê você aos 13, aos 15, ele olha tudo. E ele olha hoje e vê você hoje aqui. Ele contempla o que está no teu coração, mas ele vira a cabeça um pouquinho e vê, nossa, ela já venceu. Ele consegue ver o teu futuro. Ao mesmo tempo. O meu Deus consegue me ver dentro do ventre da minha mãe agora. O meu Deus consegue me ver aqui nesse lugar agora. E o meu Deus consegue me ver daqui 50 anos. Entre nesse lugar em nome de Jesus. Sacode a pessoa do seu lado e diz para ela, entra nesse lugar. Você vai entrar nesse lugar. Em nome de Jesus. Aleluia. Como entra nesse lugar, pastor? Desenvolvendo a mentalidade do Espírito. Não uma mentalidade da terra, a mentalidade do natural. Amém? Não é que eu sou um cara alienado, não, eu me divirto muito na vida, eu viajo, vou para a praia, tomo água de coco. Eu faço coisas boas na terra, não sou um ET, um alienígena, não. Eu sei, mas eu sei me conectar, entrar no portal. Quando vem aquele negócio tentando falar, não, olha, na terra você é assim, não, peraí. Deixa eu entrar no meu portal. Eu tenho acesso. Eu tenho uma linguagem que abre uma porta do sobrenatural para mim. Aí quando vem aquilo tentando me pressionar com enfermidade, com problema disso, daquilo, com que estão falando de mim para ir para cá, peraí, isso não é para mim não. Eu já sei como entrar. Eu vou abrir a porta agora. Atenção, eu vou abrir a porta agora. E de repente, eu saí do natural e entrei no sobrenatural. E eu vou passar um tempo ali no sobrenatural. Eu estou a fim de ficar um tempo no sobrenatural. Não importa quanto tempo. Mas quando eu voltar lá para o meu natural, eu quero ver a situação resolvida. Eu quero ver a coisa resolvida. E eu entro lá no sobrenatural. Churrimanda lá, mas mentalidade de Cristo. Obrigado, Pai. E logo começo a falar, eu sou mais que vencedor. Obrigado, Pai, porque isso é uma mentira. Obrigado, Pai, porque isso é do passado. Obrigado, Pai, porque eu sou próspero, eu sou curado, eu sou feliz, eu sou abençoado, eu sou embaixador de Cristo. Obrigado, Pai, porque eu estou assentado em regiões celestiais em Cristo Jesus e permaneço naquele lugar, confessando a palavra. Daqui a pouco entra uma atmosfera, o ambiente muda e alguma coisa começa a acontecer dentro de mim, e aquilo começa a esquentar, e o fogo começa a cair. Por que eu sei que sempre que eu vou pregar, o fogo vai acontecer alguma coisa? Sabe por quê? Lá no meu quarto, o fogo já caiu, e ali eu não me contenho. Naquele lugar, eu sapateio, eu rodopio, eu dou lugar para o Espírito, aleluia, porque eu sei, eu acessei o feito. Entende isso? Acesse, diz para o seu irmão, acesse o feito em nome de Jesus. Acesse o feito. A oração no Espírito Santo é um portal, querido, que você entra no lugar do feito e fala, só saio daqui quando a coisa mudar dentro de mim. Porque tudo vai mudar ao seu redor quando mudar dentro de você. Vou repetir isso. Tudo vai mudar ao seu redor quando mudar dentro de você. Que mudar dentro de você. Então você começa a desprezar a mentalidade da carne e entrar na mentalidade do Espírito. E aí você, na mentalidade do Espírito, é coisa boa, porque tem gente que fala assim, a mentalidade do Espírito, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer aquilo outro. Na mentalidade do Espírito, eu vou ficar um cara chato, um cara que não sabe conversar de nada. Mentira. Na mentalidade do Espírito, você se torna a melhor pessoa para se conviver na terra. A melhor pessoa para se conviver na terra é aquele que tem a mentalidade do Espírito. Sabe por quê? Ele não fofoca, ele não trai ninguém, ele não mente para ninguém, ele não rouba ninguém, ele não prejudica ninguém. Ele é um homem espiritual e se torna agradável. As pessoas querem andar com você. Glória a Deus. Aleluia. Entre nesse lugar em nome de Jesus.
Mentalidade do Espírito, querido. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Entende? Se você pensar carne, querido, pensar na mentalidade, porque a carne só vai te propor preocupação. A carne só vai te propor inimizade com Deus, afastamento de Deus. A carne só vai dizer que você está inadequado diante de Deus. Mas a mentalidade do Espírito, embora a gente tenha algumas falhas, alguns erros, alguns pecados, a gente fala assim: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Obrigado, Pai, porque o Senhor não me vê como eu me vejo. O Senhor não me vê como os homens me vê. Obrigado, Pai, porque quando você olha para mim, você vê uma pessoa perfeita. Quando você olha para mim, você vê Jesus. Você não entendeu? Cara, Deus quando olha para você não te vê enfermo. Deus quando olha para você não te vê com problemas financeiros. Deus quando olha para você não vê você com conflitos familiares. Deus quando olha para você não te vê no pecado, no vício e na desgraceira da terra. Deus quando olha para você, porque um dia você entregou a sua vida a Jesus, Ele olha para você e vê: eis o meu filho amado andando na terra. Yeah! Então comece a pensar como Deus pensa. Peça para Deus: eu preciso me ver como o Senhor me vê. Queridos, porque na mentalidade da carne eu não podia nem estar pregando mais, de tanta coisa difícil que já aconteceu na minha vida. Mas um dia eu falei assim: não, eu quero abandonar esse cara aí. Eu quero abandonar esse cara, eu quero me despir desse cara que só me trouxe problemas. Eu quero me despir desse cara que só me limitou, que só me feriu, que me fez ferir outras pessoas. Eu não quero mais ser esse cara. Como é que eu entro dentro desse homem, novo homem? Aí o Espírito Santo fala assim: eu te dei uma linguagem, ele diz. Porque nós somos o resultado do que falamos. Repete comigo: eu sou o resultado daquilo que eu falo. Então, se você fala de problema, de enfermidade, de pecado, você fala de conflito, de pandemia, de dificuldade, você é o que você fala. Provérbios diz o quê? O poder da vida e da morte está na boca. Entende? Está na língua. Tiago capítulo 3 fala assim: a língua é um pequeno membro, mas capaz de jogar o corpo todo no inferno. Agora, muda isso. Comece a falar as verdades, comece a falar o que Deus diz a seu respeito. E a primeira coisa que Deus falou nessa noite conosco é que nós não somos condenados, que não resta nenhuma condenação, porque nós estamos em Cristo Jesus. Aleluia. Então, ande como uma pessoa livre. Fale de você o que a palavra diz a seu respeito. A palavra diz que você é próspero, que você é feliz, que você é sarado, que você é curado. A palavra fala que você é a obra-prima, a criação perfeita de Deus. A palavra fala que Deus te ama tanto, Deus te ama inesgotavelmente, Deus te ama um amor incondicional, um amor infinito. Deus te ama. Comece a falar: Deus me ama. No meio do conflito, no meio da guerra, comece a falar assim: Deus me ama. Deus me ama. Um dia eu estava lá na Espanha. Rapaz, como é difícil na Europa. O ambiente não tem essa atmosfera de unção, de glória. Um ambiente pesado lá. Eu estava lá numa situação de pressões, de guerras emocionais, de guerras espirituais. E aquilo tentando me abafar, tentando me achatar, tentando me colocar para baixo. E aí eu abri a minha Bíblia e abriu lá na carta de João, diz assim: Deus me ama. E eu comecei a falar assim: uau. Só preciso disso. Deus me ama. Deus me ama. Aí eu comecei a andar dentro da casa. Deus me ama. Deus me ama. Deus me ama. Deus me ama. Daqui a pouco, em pouco tempo, já era uma outra pessoa diante daquela situação. Amém. Não ande na mentalidade proposta pela carne, porque ela é inimiga de Deus. E ela não tem condições de agradar a Deus. Agora pense como Deus pensa a teu respeito. Se veja como Deus te vê. Amém. E Paulo vem discorrendo esse capítulo, falando de coisas maravilhosas. Chega num ponto que ele fala assim, olha, verso 12, assim: portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão.
Olha o 14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Então entenda, você não tem dívida para sua carta. Tem gente que fala assim, eu não consigo vencer o medo, eu não consigo vencer a insegurança, eu não consigo pensar saúde, eu não consigo pensar prosperidade, eu não consigo vencer o pecado, é mais forte do que eu. Essa situação, querido, sai disso em nome de Jesus. Você pode, olhe para o seu irmão, você pode. Em nome de Jesus, você pode. Agora existe uma chave no verso 14. João capítulo 1, verso 12 diz assim, que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos receberam, Deus lhes deu o direito de serem filhos de Deus, amém? Então quando a pessoa recebe Jesus, ela não se torna filho de Deus, ela recebe o quê? O direito de ser, ok? Não, aceitei Jesus, sou filho de Deus, não, você recebeu o direito de ser filho. Porque os filhos, de fato, é o que está escrito no verso 14 aqui. Ó. Quem são os filhos de Deus? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você recebeu Jesus, você tem o direito de ser filho. É um posicionamento, amém? É uma posição. Já é posição de vitória, já é posição de salvação, ok? Ok, você vai ser salvo. Recebeu Jesus, você está salvo e tem um título, ou um direito de se tornar filho. Mas você passa a ser filho de Deus quando você é guiado pelo Espírito. Os verdadeiros filhos são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Vou repetir, só são filhos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. E Deus está mostrando aqui, que para ser guiado pelo Espírito, primeiro você precisa abandonar uma mentalidade carnal, uma mentalidade de terra. Não pense que Deus está com dó de você, Deus não tem mais dó de ninguém, porque Ele deixou tudo feito, amém? Que a religião ensina assim, quanto mais lutas você tiver, quanto mais problemas você tiver, e quanto mais você ficar ali com um ar de tristeza diante de Deus, Deus vai te atender. Não, Deus nem vê isso. Deus não responde a isso. Deus responde à fé, apesar de tudo isso, você fala assim, não, Senhor, eu sou filho, eu sou guiado pelo Espírito. Eu não sei como eu entrei nessa situação, mas eu sei que o Espírito Santo me sabe como eu posso sair daqui. E eu vou me entregar ao Espírito. E começa a desenvolver uma mentalidade do Espírito. Em nome de Jesus. Só são filhos de Deus, de fato, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. E quando você se torna filho, você se tornou o quê? Herdeiro. Ele vai falando aqui. Olha lá, vamos ler. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha no nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Aleluia. A coisa muda. Amém? Mudou o aspecto. Já é outra coisa que Deus está te propondo. Esse é um dos capítulos mais profundos da vida de um filho de Deus. Romanos capítulo 8. Você tem que saber ele, sabe, de cor. Você tem que mergulhar em Romanos capítulo 8. Você tem que gravar áudios com a tua voz com Romanos capítulo 8 e dormir ouvindo Romanos capítulo 8. Para isso te transformar, para que a mentalidade carnal seja vencida e a mentalidade do Espírito comece a brotar em você. Porque a mentalidade carnal só vai te falar que você é inadequado, vai te mostrar como um pecador, vai te mostrar como um falho, vai te mostrar como pobre, como uma situação difícil, só vai te propor uma situação difícil. Mas quando você entra no Espírito, você entende o que está escrito em Colossenses capítulo 1, verso 22. Que fala assim, que Colossenses capítulo 1, verso 22 diz que eu fui ressuscitado com Cristo, no corpo da sua carne, para ser apresentado diante de Deus como santo, inculpável, irrepreensível e sem acusação nenhuma. Uau, entendeu? Olha só, eu ressuscitei com Cristo no corpo da sua carne. Ele ressuscitou, eu ressuscitei junto com Ele. E Ele me apresentou diante de Deus, santo, inculpável, irrepreensível e sem acusação nenhuma. Querido, quando você entra no Espírito, as pessoas
ninguém consegue nem te exortar. Quem é que exorta alguém que está no Espírito? Quem é que consegue denunciar quem está no Espírito? Quem é que consegue acusar? Porque no final desse capítulo fala assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Uau! Entenda como é vantajoso e como é maravilhoso ser guiado pelo Espírito de Deus. Como é vantajoso, como é maravilhoso você desenvolver uma mentalidade no Espírito. Quantos querem entrar nesse lugar em nome de Jesus? Ele vem discorrendo coisas mais tremendas aqui, da glória futura, de que nós aguardamos a redenção do nosso corpo. A única bênção que ainda não está disponível a nós é a redenção do nosso corpo, que só quando a trombeta soar, aí virá a redenção do nosso corpo mortal vai ser revestido do imortal, e nós teremos um corpo igual ao de Jesus. E ele fala que a natureza tem essa expectativa por esse dia em que os filhos de Deus sejam revelados. Amém. Olha quanta coisa preciosa existe aqui em Romanos capítulo 8. Depois ele termina dizendo: olha, nós somos mais do que vencedores. Olha só, verso 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Aleluia. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Aleluia. Fala que nós estamos sendo a cada dia sendo conformados à imagem de Jesus. Olha só, e aos que predestinou também os chamou, os que chamou também justificou, e os que chamou também os glorificou. Querido, tem glória de Deus na sua vida para ser manifesta. Ele já te glorificou. Aí a pessoa: não, a glória é só de Deus. Sim, a glória é de Deus, toda é dele, amém? Mas ele é meu pai, e porque ele é meu pai, ele dá glória para mim. Entende isso? Fala, toda a glória pertence ao meu pai, a ele toda a glória, mas ele é meu pai, e por ser o meu pai, ele também dá glória para mim. Então a glória tem que ser manifesta na tua vida, onde você estiver, existe glória de Deus para ser manifesta em tua vida, em nome de Jesus. Verso 31, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha o 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele, e de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome? Tudo isso aqui é mentalidade. Em outras palavras, quem nos separará do amor de Cristo? Será a mentalidade da carne? Que a mentalidade da carne fala de tribulação, fala de angústia, fala de perseguição, fala de fome, fala de nudez, fala de perigo, fala de guerra. Essa é a mentalidade da carne. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem agora a mentalidade do Espírito. Estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Aleluia, capítulo poderoso. Capítulo poderoso. Aleluia. Agora, a única coisa que falta para essa noite é você aprender a ser guiado pelo Espírito. É você entender isso. É você primeiro abandonar a sua mentalidade carnal e entrar numa mentalidade do Espírito. E entregar o leme da sua vida ao Espírito Santo. Tiago 3, repito, diz que a língua é um pequeno membro capaz de colocar o corpo inteiro no inferno. E Tiago 3 ainda vem falando: olha, vejo uma grande embarcação, levada pelo vento, mas é um pequeno leme que dá a direção para ela. Esse leme é a tua língua. Repete comigo: o leme da minha vida é a minha língua. É por isso que o Espírito Santo te batizou e te deu uma linguagem que não é da terra. Ele te deu uma linguagem que é do terceiro céu.
Quando você começa a orar em línguas, você abre um portal e senta do lado de Jesus em regiões celestiais, literalmente, e começa a falar de coisas tremendas, que a sua natureza terrena ainda não compreende, não importa, não vai entender, o homem natural não vai entender, mas saiba de uma coisa, que tudo aquilo que você ora no Espírito, vai ser 100% manifesto. 100% manifesto. Foi por isso que você foi batizado com o Espírito Santo e recebeu uma linguagem sobrenatural. Essa linguagem sobrenatural não é para a gente ficar gritando na igreja, embora eu grite na igreja em línguas às vezes, eu dou umas sapateadas, umas rajadas, tudo bem, mas ela não serve para isso, mas eu faço porque é gostoso, eu não aguento quando vem a unção, a presença de Deus. Mas o grande objetivo, o grande propósito da oração em línguas, a oração que nós recebemos, do batismo com o Espírito Santo, da língua que recebemos ao sermos batizados, é uma oração sobrenatural no Espírito. Esse é o passo inicial para você começar a andar no Espírito. Amém? Quando eu oro em outras línguas, estou dizendo: Senhor, eu não quero mais uma vida carnal e terrena, eu quero a vida do Espírito, eu quero uma vida pelo Espírito. E você viu que quantas coisas boas tem quando a gente começa a andar no Espírito. E verdadeiramente são filhos de Deus aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. E a forma literal de você ser guiado pelo Espírito Santo de Deus é através da oração no Espírito Santo. Amém? Quantos recebem essa palavra por fé? Então fique de pé no seu lugar, quero orar com você. Oh, aleluia. Glória a Deus. Obrigado, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Quantos aqui oram em línguas? Amém. Você que já ora em línguas, comece a orar em línguas em nome de Jesus. Por favor, libere os mistérios no Espírito em nome de Jesus. Enquanto nós adoramos aqui, na presença de Deus, eu quero orar por você que não fala em outras línguas ainda, mas que deseja orar no Espírito Santo, que deseja desenvolver essa mentalidade do Espírito, porque coisas grandes vão se manifestar na tua vida. Então eu te convido a sair do seu lugar. Vir aqui à frente.